Bora lá. Por que ser inteligente vai te deixar mais pobre? Essa é a continuação de uma conversa que eu estava tendo de tarde com um amigo meu e eu queria trocar isso com vocês e entender aqui nos comentários se o que a gente estava falando faz sentido ou não. Eu achei que faz muito. Acho que todo mundo tem aquele amigo na escola que era o primeiro da turma, o cara só tirava boas notas aqui e hoje não tá tão bem assim. Talvez você sentava lá no fundão, tá melhor do que esse cara que só tirava notão. Um dos pontos que a gente quis dividir para acertar nossa conversa aqui existem 3 tipos de inteligência, né? Assim, existem vários tipos, mas vamos botar 3 aqui básicos, né? Inteligência emocional, inteligência de vida, inteligência de estudo mesmo, a pessoa que sentou e estudou. E a gente estava falando que essa pessoa que sentou e estudou, ela tem uma coisa que a pessoa que não estudou tanto não tem, que é a oportunidade. A pessoa, e aí você fala, mas Grilo, se o cara tem muita oportunidade, ele não deveria ser pobre aqui, entre aspas, né? Sim e não. Porque quanto mais oportunidade a gente tem, mais a gente muda de rota. Né? Você tá aqui num lugar, eu falei, opa, aquilo ali, opa, tá ali. E o cara que não tem tanta opção, ele fala, cara, essa é a minha única opção que eu tenho. Ou eu faço isso aqui direito, né? Ou não vai dar. Ele não tem tanta confiança quanto o cara que é muito inteligente. O cara que é muito inteligente, ele, não, tranquilo, daqui a pouco me convida para lá, daqui a pouco me convida para cá. A gente até escrevia aqui um negócio que é, ter um único caminho obrigatório é o que vai te fazer chegar mais longe. A falta de opções vai te dar uma vantagem poderosíssima chamada foco. Quando você não tem opção, cara, ou é aquilo ou é aquilo. Você não para pensar, e se eu fizesse daquele jeito, e se eu fizesse daquele outro? Até porque você não é tão inteligente assim. De poder ver vários caminhos para seguir. E às vezes ter um caminho só é o que vai fazer você seguir em frente. Eu uma vez viajei com a minha esposa, a gente foi fazer um circuito. Eu não sei porque que a gente decidiu fazer isso, mas a gente foi fazer um circuito, a gente passaria 8 dias andando, andava tipo 6, 5 horas por dia nos trajetos. A gente começou, no 4º dia, tava chovendo, a gente todo molhado, a gente botou muita coisa na mochila, nas costas, a gente queria desistir. Cara, vamos voltar. E aí a gente parou num posto, né? Cada coisa a gente parava num posto e a gente falou pro cara, a gente quer voltar. A gente desistiu. Ele, tá bom. Custa 50 mil. Porque daqui só dá pra ser de helicóptero. A gente manda o helicóptero vir buscar vocês aqui. E aí, a gente não tinha opção. Porque não dá pra voltar andando. Ah, Grilo, mas voltaria andando? É que não pode. É perigoso demais. Aí o risco era maior e ainda quer morrer. E aí a gente continuou. Só que essa não é a pior parte da história. Essa foi uma das viagens mais transformadoras da minha vida e é um dos pontos que a gente estava conversando sobre essa coisa do foco, né? Da inteligência e da não inteligência, ou seja, das oportunidades ou não. A gente ali tinha 2 oportunidades, mas uma era inviável. Mas lá na frente a gente chegou numa ponte e eu morro de medo de altura. E é aquela ponte tipo de madeirinha e é vida real, tá? Caiu, morreu, acabou. E eu não sou um cara que anda de montanha-russa, que faz coisa radical, não sei o que, eu não sou esse tipo de pessoa. Só que ali, eu tive que atravessar a ponte. Tem que acreditar, né? Queima a ponte, que aí você vai conseguir. É muito sobre isso também, tá? Sobre não ter um caminho B, né? Ter um plano B é o que na maioria das vezes vai fazer você não chegar lá. Porque como você tem um plano B, você fica assim, tranquilo, se isso aqui não der certo, eu vou lá pro outro. Que é o que o cara que não é tão inteligente assim não tem. Ele não tem oportunidade de ter um plano B. Mas nessa ponte, voltando um pouco na história, cara, ou eu atravessava a ponte, ou eu morava lá. Ou eu atravessava a ponte ou eu morava lá. Até porque a solução do helicóptero já não tinha mais, porque a gente já tinha passado por uma montanha e descido, e estava em outro lugar e era proibido voltar para essa montanha. Eu tive que atravessar a ponte. E depois que eu atravessei, foi a melhor coisa da minha vida. Você vê assim, caraca, a gente é capaz, né? Tem aquela frase do... Ele não sabia que era impossível, então foi lá e fez. Obviamente que atravessar uma ponte não tem nada de coisa impossível, mas para mim era. Para minha coragem, para o que eu já tinha passado na vida era. E quando eu estava passando na ponte, a minha mochila ainda ficou preso e eu caí nessa que eu meio que dei para trás e falei, morri. Valeu,
A vida passou rapidinho na minha frente. E aí eu falei, cara, tem uma coisa me segurando, tem uma coisa me segurando. Já achei que era alguém já me puxando para cantar para subir. E a minha esposa, não, tá presa a mochila aí. Eu as pernas tremendo, eu tirei aqui, e é ponte de madeira que balança mesmo e caiu, é penhasco, tá? Penhasco. Balançando, aí eu botei lá nas costas, tirei. Quando cheguei lá, aí é o que vem isso na cabeça, que é, cara, eu só fiz porque eu não tinha opção. E foi difícil, né? Você viu que no meio dessa coisa, parece até uma história armada, não, porque no meio da coisa ainda teve uma dificuldade que é correlacionada à dificuldade da vida, isso aqui. Mas, cara, na verdade, a vida, mais eu vou aqui chutar várias frases de caminhão, você me desculpa por isso, tá? Mas a vida imita a arte, né? Então, é um pouco disso. E essa foi a viagem que eu falei, cara, é isso. Se você não tiver a opção, você vai até o final. No livro do Naval Ravikant, Almanac Naval Ravikant, eu acho que, ó, eu tava lendo ele ali, aqui. Vale muito a pena essa leitura, tá? Recomendo demais. O título é horroroso, tá? Um guia para a felicidade, um guia para a riqueza e para a felicidade. Mas é um livraço, tá? Um livraço. E aqui ele fala sobre o poder dos juros compostos para tudo na vida, né? E é uma das coisas que a gente hoje em dia não tem muito, que é paciência para persistir em algumas coisas. E ele fala, cara, não tem nada melhor que a ação do tempo. E quanto mais você fizer uma coisa, melhor você vai ficar naquilo. Muito melhor você vai ficar naquilo. Então, persista, faça, que é a coisa do não ter tanta oportunidade assim. O cara que não é tão inteligente, ele não vai ter tanta oportunidade. Então, ele vai ter que seguir naquilo ali e os juros compostos vão fazendo que ele fique melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, e melhor, porque ele está fazendo a mesma coisa repetidamente. A gente, quando tem muita oportunidade, a gente não consegue aguentar ficar repetindo, e repetindo, e repetindo, e repetindo, porque a gente vai estar sempre procurando alguma coisa nova. Tem sempre um objeto dourado, né? Tem sempre uma coisinha de tipo, caramba, essa aqui é a novidade. Eu trabalho com marketing e gestão, tá? Aliás, eu não falei meu nome é Márcio Grilo, eu sou especialista em marketing e gestão. Acredito muito que um bom marketing é um marketing organizado, então a gestão ajuda muito nisso e eu adoro criar sistemas para fazerem com que as coisas fiquem fáceis, entendeu? Que a gente consiga repetir, repetir, repetir e sempre repetir com o mesmo padrão, porque é assim que a gente vai conseguir reconhecer nossos erros e melhorar. E aí a gente do marketing gosta de dar nome, um novo nome para coisas antigas, para dizer que foi a gente que inventou. Então tem sempre alguém falando, agora tá isso, agora é aquilo, agora não sei o quê. O cara mudou uma vírgula, deu um super nome e em geral a gente cai. Porque a gente está passando a dificuldade da vida, tá a cordinha que puxou lá na ponte e fala, eita, tá, e se eu tiver uma super faca hiper não sei o que, tananana. Tá, então essa faca é a solução para eu cortar ali e conseguir seguir em frente na minha ponte. E na verdade não precisa disso tudo, é só puxar a cordinha. E a gente sempre procura muita coisa, e ainda mais hoje no Instagram que a gente está rodando, né? Então tem sempre um monte de ad, a gente tá aqui, para cima, para baixo, e o cara vai trazer uma solução nova. E quando você vê lá no fundamento da coisa, era só o que você estava fazendo com outro nome, só que com uma coisinha diferente. Às vezes essa coisinha diferente é o que pode destruir o teu negócio. Eu trabalho muito com funil de vendas, essas coisas, e aí tem sempre um funil novo, tem sempre uma coisinha nova, tem sempre não sei o que, aí você vai trocando. Outra frase de caminhão aqui, de novo, perdoe por isso, que é um navio com 2 capitões vai afundar, porque são metodologias diferentes. De novo, o cara que não é tão inteligente assim, não é tão estudado, ele não conhece tantas opções para fazer aquilo ali. Ele acha que só tem aquela. E por achar que só tem aquela, ele vai fazer aquela muito bem feita. E o ponto central é esse que a gente estava falando, fazer uma coisa muito bem feita vai te levar num lugar que o cara que faz 200 coisas não vai conseguir chegar. Esse é o grande ponto, né? Peraí que apagou ali, deixa eu ver se está gravando ainda. Tá gravando. Beleza, aqui eu tenho uma telinha aqui para me ver, ela apagou, acho que acabou, foi a bateria. E qual é o segundo ponto, né? O segundo ponto que a gente trouxe aqui também é, como você é um cara muito inteligente, e isso é o que fala aqui no livro do Naval, ele traz isso aqui,
que é, como você é um cara inteligente, muitas pessoas vão te chamar para boas oportunidades. Né? Então elas vão te pagar um dinheiro que, de novo, aqui o ser rico, ser pobre, ele é muito da sua visão, né? Uma pessoa pode achar que 5 mil é muito dinheiro, outra pessoa vai achar que é pouco. Vai depender da fase da vida, como é que tá o seu ambiente, né? Se as pessoas ganham muito, ganham pouco. No digital aqui a gente tem a tendência a ganhar muito. Então, por exemplo, a gente acha que 5 mil é um salário baixo. Né? Mas no mundo real a gente sabe que 5 mil é um bom salário. Mas como você é muito inteligente, voltando, as pessoas vão te pagar um bom salário. E você vai ficar refém daquele bom salário e não vai querer pegar outras coisas até construir um negócio para você, que é o que realmente vai te deixar rico, de verdade. Né? Você pode ser rico intraempreendendo numa empresa? Pode, mas aqui eu estou falando de dinheiro com força. Dinheiro com força. Aí é só sendo dono de alguma coisa. E como você é muito inteligente, de novo, tudo vai recair na premissa de oportunidade. Quanto mais oportunidade você tem, e olha que coisa, uma dicotomia, né? Porque normalmente a gente linka oportunidade com coisas melhores. Se eu estou tendo mais oportunidade, eu vou mais longe. E às vezes não. Você com menos oportunidade pode ir mais longe. Faz sentido? Cara, coloca aqui no comentário se, Grilo, sei que você está falando, não faz sentido nenhum, porque é realmente uma conversa. Eu estou falando em voz alta e estou aqui, inclusive, vendo se faz sentido ou se não faz. Na minha cabeça tá fazendo, cara. Na minha cabeça tá fazendo. E a coisa que eu saio daqui, desse vídeo, é que a santa ignorância de não saber que existe outro caminho, nesse mundo de muita informação, onde todo mundo está falando alguma coisa, pode ser um diferencial competitivo. Às vezes voltar para o básico, voltar para a premissa, pode ser algo que ninguém está olhando o que você está fazendo. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo marketing para um restaurante e tinha caído muito a venda de cerveja, né? E aí, o que eu pensei, cara? Beleza, vamos pensar lá no básico. Quem consome cerveja, tá? A maioria são homens. O que eles são? Competitivos. Cara, vamos montar a competição de quem bebe mais cerveja no dia e botar numa televisão e vai subindo. A gente vai linkar o aplicativo lá e ia subindo, cara. A mesa X tá em primeira, a mesa, cara, a gente vendeu, se eu não me engano, o quíntuplo ou 6 vezes mais na noite só para essa competição, porque o cara que estava em segundo queria passar em primeiro, o cara que estava em terceiro, o cara que estava em primeiro passou para segundo e pedia mais. De novo, premissa básica. Voltou lá para os primórdios. Às vezes, não saber dos caminhos que você tem, de tanta coisa para fazer, vai te levar para um simples e o simples vai funcionar. Faz sentido, cara? Então, assim, esses foram os 2 pontos que a gente conversou. Eu queria muito entender se o que eu estou falando aqui é tipo uma completa viagem. Tipo, não, mas faz sentido não. Quem é mais inteligente, em teoria, vai ganhar mais do que quem não. E de novo aqui, não é um completo tapado. Estou falando aqui de inteligência de estudo, de procurar conhecimento nessa área. E o que para mim é muito isso, porque eu sou um cara que estuda muito. Eu leio bastante, estou sempre estudando. Mas eu tô fazendo isso aqui como um vídeo em voz alta para mim mesmo, não de deixar de estudar, isso jamais. Acho que isso transforma a vida, mas cara, escolhe um caminho e matura esse caminho, matura esse caminho, matura esse caminho, matura, até você conseguir entender se realmente você precisa de alguma coisa nova, porque o simples vai sempre funcionar. O básico vai sempre funcionar. E você, depois de estar fazendo o básico perfeito, é que você vai botando algumas lacunas e linhas de testes. Faz sentido? Discorda aqui, tenta me convencer do contrário. Eu gostaria muito de ter a sua opinião. Aqui, os 2 principais pontos que eu falei foi isso. Falta de foco, ou seja, ter um plano B, é o que talvez possa te levar para o buraco. E você vai receber muitas ofertas que vão tirar do caminho de pessoas mais ricas e que querem comprar o seu tempo. E aí você vai ter muitas oportunidades para desviar do que você realmente quer. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que eu vou deixar sobre o livro que eu li 1 ano em 12 semanas. Tá? Sobre como fazer meta, como decidir o que você vai fazer. E eu acho que isso é muito importante, inclusive, para você decidir o seu caminho. Né?
Vou deixar aqui, você clica, vê se faz sentido também. Ele, cara, obrigado por ter ficado até aqui. Esse vídeo ele foi um pouco solto. Eu tô testando esse formato, tipo assim, cara, discutir de trazer para cá, ver se faz sentido, ver se eu tô viajando, ver se eu não tô viajando. E pela terceira ou quarta vez, cara, fala comigo no comentário, discorda, concorda, dá o seu ponto de vista sobre isso. Porque para mim, inclusive, é muito difícil dizer que às vezes estudar demais pode ser prejudicial, conhecer muitos caminhos pode ser prejudicial. Eu realmente estou fazendo um link com as pessoas que eu conheço que foram nota 10 na escola e hoje não estão tão bem assim. Beleza? Cara, obrigado por ter assistido aqui esse vídeo, ter ficado comigo até o final. E bora dar nossos pulos.